Boa noite, gente, ou seja lá em que horário vocês estão. Fico feliz que vocês estejam assistindo a aula e hoje a gente vai começar falando, né, na nossa terceira aula de função de densidade. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos revisar aquilo que a gente falou na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre a função de densidade acumulada de um vetor de variáveis aleatórias, que era basicamente uma generalização daquilo que a gente viu em probabilidade 1, né? Probabilidade 1 a gente viu acumulada de uma única variável aleatória, que era justamente para todo possível número real, a gente via a probabilidade daquela variável aleatória ser menor do que aquele valor real. E agora a gente viu a função densidade acumulada de um vetor de variáveis aleatórias, né? Então era justamente a área do retângulo de baixo um ponto, né? A densidade acumulada calculada em um vetorzinho é a probabilidade do x1 ser menor ou igual ao x1zinho, o x2 ser menor ou igual ao x2zinho, até o xd ser menor ou igual ao xdzinho. E a gente viu como calcular essa acumulada em alguns exemplos, um contínuo e um discreto. E daí, finalmente, a gente viu algumas propriedades importantes da função de densidade acumulada. Então, uma delas é que para todo número real, a densidade acumulada está entre 0 e 1, porque ela é uma probabilidade, né? Então ela tem que estar entre 0 e 1. A gente também viu que se a gente manda uma coordenada para menos infinito, daí a acumulada tem um valor zero, porque daí basicamente não sobra nenhuma possibilidade que o nosso x pode assumir, tal que ele vai estar abaixo daquele xzinho, né? E daí por último a gente viu que se a gente pega uma coordenada, um xzinho e manda para infinito, daí é como se a gente estivesse achando a acumulada do subvetor x menos y, o que é muito importante às vezes quando a gente quer achar a acumulada de subvetores. Essa é uma propriedade muito boa. E daí digamos que eu tenho x1, x2, x3, x4, a gente pode mandar o x2 para infinito, e daí vai só sobrar o x1, x3, x4. A gente manda o x4 para infinito, por exemplo, e só vai sobrar a acumulada do x1, x3. Então, mandando várias coordenadas para infinito sucessivamente, a gente vai obtendo o subvetor que a gente quer. Tá bom, e daí a gente fez alguns exemplos em que a gente via que essas propriedades eram satisfeitas em algumas acumuladas que a gente obteve. Agora a gente vai mudar da acumulada para talvez a função que a gente mais vai usar em probabilidade 2, que é justamente a função de densidade de um vetor. E assim como em probabilidade 1, a gente viu que a partir da acumulada dá para obter a densidade, a partir da densidade dá para obter a acumulada, para o vetor continua valendo a mesma coisa. Um implica no outro. E o que é a densidade para um vetor de variáveis aleatórias? A densidade de um ponto significa justamente o quão plausível esse ponto é. E a gente viu que o quão plausível um ponto é pode depender se a gente está falando de um vetor de variáveis aleatórias contínuo ou um vetor de variáveis aleatórias discreto. Então, por isso, agora a gente vai ver a definição da função de densidade para esses dois casos. Então, se a nossa variável aleatória é discreta, a densidade de um ponto é simplesmente a probabilidade de cada um dos elementos, né, onde o ponto é um vetor, né, é simplesmente a probabilidade de cada uma das variáveis aleatórias assumir aquele valor do vetor. Então, o f de x calculado no ponto x1zinho, x2zinho, xdzinho, é simplesmente a probabilidade que o x1 é igual a x1 até o xd é igual a xd. E daí a gente viu também, quer dizer, estamos vendo agora, que se o x é contínua, então a densidade de um ponto é simplesmente a derivada da acumulada no ponto. Você já está vendo quanto de probabilidade está concentrada ao redor daquele ponto. Que é a mesma ideia que a gente tinha para a densidade de uma variável aleatória contínua univariada, né? Que é o que a gente viu em probabilidade 1. Então, isso posto, agora a gente vai ver alguns exemplos de densidades e o tipo de coisa que a gente pode fazer com ela. Então a gente vai continuar isso no próximo vídeo.